como é que será que esse monte de lã aqui vira uma boina de fazer polimento no carro? Eu vou mostrar para vocês como é que é o processo de fabricação, como é que o carneiro contribui para a gente fazer polimento. Será que o carneiro sobreviveu a esse processo? Você vai descobrir tudo nesse vídeo, hein? Galera do Brilho, eu queria descobrir como é que era fabricado uma boina de lã, coisa que a gente usa todo dia na estética automotiva. E eu vim aqui na Lincoln, na fábrica, conversar com o Nelson e mostrar pra gente esse processo. Muito legal. Nelson, seja bem-vindo. Como é que vai? Tranquilo? Tudo bem? Bom. Nelson, quantos anos faz que você começou a trabalhar com lã e fabricar boina para polimento? Boina para polimento desde 1976. Foi a primeira boina que nós fizemos, aquela boina de amarrar, de pele de carneiro mesmo, né? Aquela natural, né? De pele de couro. E era a boina para amarrar que o pessoal usava nas oficinas para polimento daquele duco. A pintura mudou muito de lá para cá, Mudou demais, né? mudou demais. E tem gente que acha que boina de lã, eu queria começar falando isso, que boina de lã é uma coisa que já não se usa mais no polimento quando se fala em detalhamento, estética automotiva. Eu uso boina de lã todo dia. Qual que é a sua opinião sobre o uso da boina de lã? Ainda é uma ferramenta fundamental para o processo de polimento? Fundamental. Como a lixa é para repintura, a boina de lã é para o polimento, né? É uma ferramenta indispensável, porque existe a boina de espuma, existe a boina de microfibra, existe, mas aquele negócio, cada uma tem uma função, né? Para aquele primeiro desbaste, para aquele primeiro nivelamento, não existe nada melhor do que uma boina de lã e mais seguro, né? Sim, defeitos mais agressivos, texturas, ciscos ou riscos mais profundos. A espuma não tem profundidade para chegar nesses defeitos. Ela não tem condição de tirar. E quando você pega uma boina de espuma agressiva, ela vai acompanhar o defeito e você vai ver a diferença quando se for dar acabamento. O nivelamento nunca fica perfeito. Entendi. Fora o risco que você vai ter de aquecimento, temperatura, a boina começa a estragar. Enquanto a boina de lã dura muito mais e é muito mais rápido também, né? Você tira muito mais rápido o problema. Mas a boina de lã evoluiu muito, né? Evoluiu. De 76 para cá, assim como a pintura, a boina precisou acompanhar. Então, quando a gente fala em boina de lã, as pessoas às vezes pensam naquela boina dupla face, muito agressiva, que ainda existe e ainda tem uma aplicação. Mas nós, na estética automotiva, nós utilizamos esse tipo de boina de lã, que é uma lã escovada, ela é penteada, ela é tratada de uma maneira diferente, né? Para se tornar isso daqui, o processo é completamente diferente. O que acontece? Se você pegar a pele de carneiro natural, a pele de carneiro de lã merino, muito bem curtida, né? É uma coisa que cada vez está mais difícil. E fora o problema luxo, né? Ambiental, né? Do curtume, que causa um problema ambiental muito grande, você vai ter uma boina muito boa, porque é a pele do carneiro, tá? Então ela vai ter uma mistura ali de gordura da lanolina, da própria fibra. Então é uma coisa muito equilibrada e feita pela natureza. Só que você não consegue quantidade suficiente para suprir todo o mercado. Entendi. Aí começou a fazer o quê? As boinas misturadas, né? Com as fibras de lã, com as fibras sintéticas, para dar o mesmo acabamento, o mesmo ataque, a mesma qualidade daquela pele de carneiro super especial. Entendi. E aí eu queria mostrar um pouquinho do processo, Nelson, de como que dessa lã, né, dessas fibras, dessa lã, se torna uma boina. Sim. Então o primeiro passo é esse material bruto, que é a lã do carneiro lavada. Só lavada. Lavada. Você pega esse material bruto e a primeira etapa do processo é uma separação, ali como você chama? Né? Uma abertura, porque ela vem prensada, né? Então ela vem lavada e às vezes ela está meio feltrada. A máquina vai fazendo isso aqui. Então a máquina ela vai abrindo, ela vai deixando mais fácil, cada vez mais fácil, para você passar na primeira etapa, que é a fase da carda, a fase da cardagem. Onde faz aquela primeira mecha. Então, após essa separação, essa abertura das fibras... Tudo isso aqui é pesado, certo. Né? Tudo é pesado, com uma precisão, né? Porque não é qualquer tipo de lã, não é qualquer tipo de fibra. Então, essa mistura é uma pesagem precisa que vai fazer toda essa mistura. Aí vai passar naqueles rolos. Vai passar naqueles rolos, vai sair aquela mecha. Sai uma mecha. Esse sai aqui seria um carneiro ruivo, Nelson? Esse daí é um ruivão. Carneiro ruivo. É o ruivão, lembra do Jambo ruivão? Esse é o ruivão. Esse é o ruivão. Na verdade aqui é tingido, né? Você faz o tingimento da fibra
para poder... Justamente foi um desenvolvimento da Lincoln que surgiu e virou um nome muito legal, que é a boina pirulito, né? A boina pirulito, exatamente. Que essa aqui é a boina pirulito sem interface. Exatamente. O nome anterior era só o super velcro. Só o super velcro, né? Pirulito pegou. E a gente tinha um problema muito grave de identificação. A gente não conseguia identificar a boina. Então você fez essa diferença de cor para identificar a categoria da boina. Essas listras, né? Isso aqui é uma lã, é o mesmo tipo de lã usada na corte pesado, que é uma lã diferente, tá? Uma lã um pouco mais agressiva. Então a gente tinge essa lã e o que acontece? Na máquina, no tear, a gente coloca ali um cabeçote separado com essa lã. E ela vai ficar o quê? Listrada. Vai ficar uma listra de identificação. Tá? Então não é esse pedaço que é mais ou menos, não. É tudo a mesma coisa que depois dessa mecha a gente passa naquela outra máquina que é intersecting para paralelizar. Sim. Né? E aí sobe no tear, que é para fazer a legal. manta. E o que surgiu para ser uma identificação virou uma marca registrada. Virou uma marca pirulito. É, muito legal. O Paul Richard, amigo nosso, né? Que deu esse apelido de pirulito para a boina. Primeiro foi um apelido. No começo eu fiquei bravo. E depois eu vi que foi uma grande sacada dele, genial. Assim é mais legal, quando é uma coisa genuína, né? Apelido a gente nunca gosta, né? Pois é. Depois acostuma. Depois acostuma e não consegue mais lembrar como é que era antes. Então o primeiro processo, aquela abertura, depois os rolos fazem aquele primeiro... como é que você chama? Aquela mecha, né? Aquela vai mecha. Passando naqueles pentes da carda, né? Sim. Que são aqueles cilindros. Com a carda mesmo, chama carda. Aqueles que é um processo de tecelagem isso aí. É tecelagem. Semelhante ao que se usa para fazer tecido para roupa. Exatamente. A Lincoln, nessa parte, a gente montou uma tecelagem. Uma tecelagem. Era um curtume. Sim, sim. Né? Na época do... Que virou uma tecelagem. Por isso que o nome era Peles Lincoln. Peles Lincoln, exatamente. Peles Lincoln. E Lincoln é raça de carneiro. É raça de carneiro, legal. Não é por causa do carro, da marca do carro. Não. É por causa da raça do carneiro. Que legal, que legal. E aí, depois ele tem aquele processo de pentear, como é que é o nome da máquina? Intersecting. Intersect. Ela penteia, paraleliza os fios. E deixa tudo no mesmo peso. Então tem um peso por metro. O peso por metro ele tem que ser igual. Igual porque você vai entrar depois no tear e esse tear recebe já esse peso, porque as engrenagens são todas reguladas para esse peso. Senão eu poderia ter um ponto da boina mais pesada que outra e iria interferir na qualidade do resultado e também até no balanceamento da boina, por exemplo. Ia dar problema, mas não ia ficar padrão. Depois que se pega essa fibra já bem preparada, bem paralelizada, aí sim vai para mistura das fibras ali que vai fazer aquela manta. É o tear. O tear. O tear é o que faz a manta e a manta, aí depois a manta recebe esse... Como é que é o nome? Navalhadeira. Ela vai deixar todos os pelos da mesma altura. Da mesma altura. Vai navalhando. O fio que se perde pela altura, você consegue aproveitar depois? Não, isso daí é resíduo. É resíduo mesmo? Porque é muito pequeno, né? Entendi. Não daria para pôr no sistema de novo? Não daria para aproveitar. Legal. E aí sai uma manta bonitona como essa. Exatamente. Aí depois tem que colar o velcro. Exatamente. Ou colocar a interface e aí virou a boina. Aí vai ver se a boina sem interface ou a boina com interface. Legal, legal. É um processo de tecelagem, um processo... E depois de colagem, né? Nós temos um sistema de colagem especial também, né? Que a gente desenvolveu aqui na Lincoln, né? Para dar essa firmeza nesse costado, né? Sim. Para aguentar uma rota orbital. Você vê que ela aguenta uma rota orbital 21, que não é fácil. Sim, não. Né? Aquece muito aqui as costas da boina, Aquece né? muito. Muito legal, muito legal. Então, desde o carneiro, a lã lavada, vocês puderam ver um pouquinho de todo o processo ali de... Poderíamos falar de um beneficiamento da lã, um tratamento da lã? A lã, o beneficiamento mesmo é quando aqui. ela é lavada, né? Ela já vem entendi, beneficiada. entendi. Então a gente vai fazer uma transformação. Uma transformação. Né? A gente vai transformar esse material bruto num material manufaturado, que seria a boina, né? É uma manufatura. E aqui nós acompanhamos o processo todo de fabricação dessa com a listras vermelhas, que é a pirulito mais agressiva. E aí existe também, isso aqui é uma curiosidade que eu não sabia, viu, Nelson? Existe também essa mista que tem listras vermelhas e amarelas. Eu achava que só mudava a fibra colorida. Eu pensava que assim, a base era a mesma, aí você colocava uma fibra vermelha, que era mais agressiva, uma fibra amarela menos. Mas toda a boina, se você passar a mão aqui, quem estiver numa loja, quando você for comprar a sua boina, quando você passa a mão, você percebe que aqui já é mais macia do que essa. Porque toda a mistura é diferente. É toda mistura. E aí as cores são apenas para identificação. Exatamente. E depois tem a amarelinha, que bem macia. Putz, é bem diferente, Bem né? macia. É bem diferente. Parece negócio de passar talco.
É bem diferente. Eu não sei se no visual, talvez você consiga ver bem de perto, você percebe que a amarela ela parece uma coisa mais leve. Você percebe visualmente que ela é diferente. Então a mistura toda, e a Lincoln no Brasil é a única que consegue ter essa variedade toda de fibras de lã diferentes para proporcionar um resultado de polimento diferente. Porque qual é o motivo disso? Nós verticalizamos a produção, né? Nós temos a produção aqui na Lincoln, desde a lã que entra, nós mandamos fazer o tingimento e aí é processado, né? É manufaturado desde a tecelagem até a boina pronta. Então, acho que no Brasil e América do Sul toda, América Latina, não tem nenhuma fábrica que faz o processo todo da boina, do começo ao fim. E esse diferencial de tipo de boina, também eu não conheço. Não tem. Porque o que acontece? Aqui você vai num corte mais pesado, isso aqui você pode ir num corte intermediário, ou uma pintura um pouco mais macia, não é só o defeito, mas sim o tipo da pintura. Sim. E essa daqui é muito legal. Isso aqui numa pintura de uma M5, uma BMW, ela chega a fazer um refino quase lustro. Entendi. E ao passo que você pega um Honda branquinho, Ela faz o um corte. G10, ela faz o corte. Legal. Entendeu? Então é uma coringa essa boina aqui. E é bacana pensar, Nelson, como o processo de polimento ele é um processo meio bruto, né? A gente lida ali com temperatura, abrasão, nivelamento, mas você desenvolveu aqui um material que tem uma aparência, as cores, o visual da boina. É algo que você se preocupou na hora de desenvolver? Ou, vai esfregar no carro, vamos fazer de qualquer jeito, o importante é o resultado. Tarcísio, a gente mexe com estética automotiva. Estética automotiva, você busca o quê? O belo, né? O carro, mesmo sem polir, ele ia proteger a chapa. A pintura é para proteger a chapa. Sim. Você faz o polimento para ele ficar bonito. É algo a mais ali, né? A gente procura a beleza, né? E, modéstia à parte, a pirulito, né, do mercado é a boina mais bonita. E a gente acha que beleza é fundamental. Beleza é fundamental. Como disse o Vinícius, né? Vinícius de Moraes. Os feios que me perdoem, mas beleza é fundamental. Não, eu acho que faz sentido, porque realmente a gente trabalha nos detalhes, a gente na ponta, lá no resultado final, a gente busca um carro ainda mais bonito e pensar que toda a cadeia de processo, tudo que se envolve, tudo que se usa para fazer isso, quando você tem beleza em todos esses detalhes, acho que o nível do serviço aumenta e a qualidade ela é percebida pelo cliente, pelo público como um todo. Né? Muito legal, muito legal. A beleza é fundamental, gostei. Agora, nada melhor para a gente mostrar do que a boina em ação, né, Nelson? Depois de conhecer todo o processo de desenvolvimento e fabricação, agora vamos ver ela trabalhando. Ele fez um lixamento aqui com uma lixa 1200, num verniz que é um verniz mais duro aqui, né? PPG D800 Deltron. A gente conheceu no Day Training da Lincoln. Se você não sabe o que é o Day Training da Lincoln, vou deixar aqui, ó, um card para você ir direto pro vídeo, onde nós participamos e conhecemos esse treinamento. E agora com o HPF, é isso? HPF. HPF, um composto de corte agressivo e a boina? Pirulito, corte agressivo corte também. Corte agressivo, corte pesado. Corte pesado, lista vermelha. Com interface. Né? Com interface para rotativa. 1200 sem refino. Então, eu não peguei 1200, 2000, 3000. Somente a 1200. Só para a gente mostrar o quê? O poder da boina, o quanto ela nivela, né? Sim. Junto com o polidor. Vamos lá, então. Vamos lá? O Nelson vai mostrar para nós esse processo, depois a gente volta com o resultado para vocês, hein? Vamos lá. Depois do polimento que o Nelson fez aqui, resolvido todas aquelas marcas de lixa, apenas uma etapa e a gente já vê um brilho muito legal nessa pintura. Eu acho que isso é a grande evolução da boina de lã, né, Nelson? Que é o acabamento. Antes, ela tinha muito poder de corte, mas não tinha um bom acabamento. E com essa tecnologia moderna que nós mostramos aí para vocês, como é que é a produção, como é que é o desenvolvimento e todo o estudo envolvido para fazer, olha como a gente consegue correção com muito brilho, com muito acabamento, reduzindo etapas, reduzindo o tempo de trabalho e proporcionando resultados ainda melhores, né? É a tecnologia das misturas. Sim. Isso tem a ver com as fibras, Isso, aquele peso preciso, a lã bem selecionada e tudo mais. Muito legal, de verdade. Eu não podia terminar esse vídeo sem mostrar a boina trabalhando, né? Depois que você viu como que ela é fabricada, agora você viu ela em ação. Tem alguma dica, Nelson, para finalizar aqui uma limpeza? Como fazer para manter a boina limpinha, para que ela se continue em alto nível aí? Você vê que ela ali sujou um pouquinho, né? Ela sujou um pouquinho, deixa eu passar para cá. É que o sujou é o produto. Só, né? Ela já vai estar bem mais limpinha, tá? Sem excesso. Se continuar. por um acaso a boina ficou muito pesada, pode pegar um pano de microfibra mais velho, faz um quadradinho aqui na mão,
e limpa a boina. Olha a sujeira. Por um acaso ainda está muito pesado, o que a gente pode fazer? Pega um pouco de água, põe em cima da boina, o pano de microfibra, aí a boina vai ficar limpinha, tá? Você queria se fosse fazendo um tipo de uma lavagem a seco. Aí a boina tá limpa. Essa é uma grande vantagem da boina de lã comparado com a de espuma. A gente poder limpar ela aí com as escovas, sem parar muito trabalho ali, sem Porque precisar... ela tem o pelo, né? Então o pelo, do começo até o fim, ele vai captando o abrasivo e a emulsão. Né? Enquanto a espuma, ela fica mais superficial. Sim. E ele resiste bem ao processo de escovação e tudo mais, sem problema nenhum. Maravilha total. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nelson, quero agradecer de coração por nos receber por aqui, para conhecer um pouquinho dos bastidores ali da produção da boina. Algo que a gente usa tanto, mas não imagina todo o trabalho que dá para fabricar. Eu acho que depois de ver tudo isso, Nelson, a boina pirulito ficou barata, hein? Depois de todo aquele trabalho, fica cada vez mais barato. Você dá valor para ver toda essa produção. Obrigado de coração aí, viu? Obrigado a você, Pedro. E parabéns para a Lincoln aí, por produzir e desenvolver uma ferramenta como essa, que é tão importante para o nosso dia a dia aí. Porra, Aí, tá ó. bom, hein? Tô pertinho. Obrigado, Nelson. Obrigado, Um abraço, tudo tudo de bom. bom. Até a próxima, hein? Valeu.